Se você acha que a grama do vizinho sempre é mais verde, isso com certeza está roubando os seus resultados. Se você está trabalhando com o mercado de afiliados, está trabalhando no digital, vendendo na internet e você está sentindo que você está se comparando muito, que você não está conseguindo avançar e as outras pessoas estão conseguindo, fica aqui nesse vídeo porque ele pode estar te ajudando. Se você não me conhece, eu sou a Val e eu trabalho com vendas no Google Ads, eu faço venda para diversos países, então já se inscreve aqui no canal para você não perder nadinha sobre vendas na internet, sobre como você vender usando o Google Ads sem aparecer. Eu crio conteúdos para te ajudar e te inspirar, então se inscreva, fortaleça esse canal, já deixa a sua curtida também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você também quer aprender a vender na gringa de um jeito simples e descomplicado, vai acontecer um evento gratuito, onde você vai estar aprendendo do zero como vender no Google Ads sem aparecer. Basta você fazer a sua inscrição, o link está aqui na descrição, é gratuito. Você só precisa usar o seu tempo para aprender e começar a vender mais, estar num ambiente com pessoas que querem crescer e vender cada vez mais. Então você é o meu convidado, a minha convidada, se inscreva, o link tá aqui embaixo. Se você anda se comparando aí com outras pessoas, pensando que as outras pessoas são melhores que você, que as outras pessoas têm mais sorte do que você, esse vídeo é pra você. A comparação no mercado digital sempre existiu, sempre vai existir, nunca vai acabar. Não só no mercado de afiliados, mas na nossa vida em geral, existe a comparação de sempre achar que a outra pessoa está melhor do que a gente, sempre ficar pensando que por que pro fulano acontece isso, para mim não. Existe essa comparação aqui no digital e muitas vezes a comparação ela pode ser algo muito negativo. Eu acredito que existem dois tipos de comparação, a comparação positiva e a comparação negativa. E na parte da comparação negativa, acontece que vira um ciclo de comparação. Você vê uma pessoa postando lá no Instagram, fiz 10 mil no Google Ads, fiz 10 mil aqui em um dia, e muitas vezes você começa a se questionar do seu processo. Você começa a achar que está fazendo algo errado, você começa a achar que tem algum problema com você. Por que o fulano está conseguindo e eu não estou conseguindo? E aí você começa a querer mudar as suas estratégias, começa a querer mudar o que você estava fazendo, porque o outro está tendo um resultado e você quer ter aquele resultado também, e você começa a pular de galho em galho para tentar fazer de algum jeito ou de outro, chegar naquele resultado, chegar naquilo que o outro postou, que você viu ali um post, e aí você começou a se questionar, começou a se perguntar por que eu não tô fazendo aquilo também. Isso é muito mais comum do que você imagina, isso acontece diariamente, porque a gente é bombardeado de informações o dia inteiro. Mas quando essa comparação começa a virar uma rotina, você começa a perder o seu foco e isso começa a atrapalhar o seu crescimento e o seu resultado. E não somente o resultado de faturamento, mas o seu resultado no seu processo de aprender coisas novas, no seu processo de crescimento como pessoa e não somente na parte financeira. Mas por que isso atrapalha os seus resultados? Por que o resultado do outro atrapalha o seu resultado? Porque você começa a perder o seu foco, você começa a olhar mais para a grama do vizinho do que cuidar da sua grama, você começa a ficar olhando tudo o que a pessoa faz lá na rede social, você começa a se dispersar e você se perde e não foca mais no seu processo, não foca no seu processo de aprendizado. Então, muitas vezes, o resultado do outro é porque ele está num nível talvez acima de você. E aí você começa a só olhar ali, se comparar e você acaba esquecendo do seu processo. Então, o tempo que você estaria olhando ali a vida do outro e o resultado para se comparar, você poderia estar estudando e você deixa de fazer isso, você começa a perder o foco. Você começa também a se desmotivar, porque você pensa assim, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conseguir, eu não sou suficiente, eu não tenho o equipamento que ele tem, eu não consigo fazer porque eu não tenho a vida que ele tem. Você começa a se desmotivar por uma coisa que você nem sabe o que se passa por trás dessa pessoa, você não sabe qual que é a rotina daquela pessoa, você não sabe o tanto que essa pessoa se dedica, o tanto que ela já passou por desafios, por problemas, você não sabe a real história, você só tá vendo ali o que ela quer que você veja, e aí você começa a se desmotivar por uma coisa que você às vezes nem sabe o que tá passando lá, você não conhece a história de ponta a ponta, e aí você começa a se desmotivar e trazer isso pra sua vida, como se você não fosse conseguir, porque você não tem aquilo que ela tem, você não consegue fazer aquilo que ela faz, e aí você começa a se colocar num buraco, literalmente. Enquanto você vai se enfiando nesse buraco da comparação, você começa a tomar decisões precipitadas, você começa a tentar copiar exatamente o que o outro faz, você começa a mudar o seu foco, mudar o seu rumo para tentar se encaixar naquilo que a outra pessoa fez e teve resultado. Claro que você pode modelar, isso é a parte da comparação positiva, você pode modelar, você pode olhar a pessoa e se inspirar, mas você não pode querer mudar as suas escolhas, as suas decisões baseadas na vida da outra pessoa, porque, pra ela tá dando certo, eu vou fazer igual
como que ela tá fazendo. E aí nessa hora você começa a querer trocar a sua identidade para caber em um mundo da outra pessoa, e aí você vai começar a se frustrar porque isso não vai se sustentar. Aí você vai estar fazendo coisa que vai contra seus princípios, seus valores, e aí você não vai conseguir se sustentar nisso e você vai novamente se frustrar. Nossa jornada ela é individual, cada pessoa tem o seu tempo, o seu ritmo, cada pessoa tem ali a sua história. Então não tem como a gente querer comparar a nossa vida com a da outra pessoa, sendo que somos seres humanos individuais. Cada pessoa tem o seu contexto, tanto na sua vida pessoal, sua vida profissional. Então é injusto com a gente se comparar com uma pessoa, sendo que nós somos seres únicos. E eu falo isso pra vocês porque eu já passei muito por isso, de me comparar com as pessoas, de sempre achar que o outro estava fazendo porque o outro tinha alguma coisa de especial e extraordinário que eu não tinha. Sempre me comparei achando que se eu fizesse igual a pessoa está fazendo, eu ia dar certo. E muitas vezes, gente, eu tentei fazer isso e chegou num tempo que eu me frustrei. Porque é muito difícil você sustentar uma coisa que no início pode até dar certo, você pode até colher resultados daquilo, mas depois não se sustenta porque você não se identifica com aquilo, porque aquilo é a história do outro. E como é que você quer viver a história do outro se você é um ser único? Então, eu já passei por isso no meu início no digital. Muitas vezes me parei me comparando. Por que fulano tá fazendo tantas vendas e eu não? Por que a pessoa tá fazendo ali e eu não? E eu não conseguia enxergar que eu tinha minha rotina. Na época eu era CLT também. E aí eu não tinha tanto tempo para estudar como aquelas outras pessoas tinham. Pessoas às vezes que trabalhavam só com aquilo. Eu ficava me comparando. E aí eu tive que ir vivendo esse processo de entender que cada pessoa tem o seu tempo, né? Então, assim, não tem como a gente comparar. É injusto, não tem como. E eu passei por isso e eu sei que muitas pessoas passam por isso. De ver a grama do vizinho e achar que sempre a outra pessoa tem algo a mais, a outra pessoa teve sorte, teve isso, teve aquilo. Mas não, a gente precisa acompanhar o nosso processo e o nosso crescimento. E aí eu vou te dar algumas dicas do que você pode estar fazendo que vai te ajudar muito, que eu fiz e me ajudou muito. A primeira delas é: faça uma limpeza digital. Sim, faça uma limpeza no seu Instagram. No Instagram é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Então ali você vai ver muitas coisas toda hora. E se você vê pessoas que você se sente desconfortável, que você se sente assim, que você sente que você está se comparando, pare de seguir. Ai, Val, mas por que eu vou parar de seguir? O que as pessoas vão achar? Gente, simplesmente pare de seguir. Porque se aquilo ali te deixa desconfortável, aquilo ali te ativa algum gatilho pra se comparar, pra se sentir diminuído, que te faz ter algum sentimento que não é legal, pare de seguir. Pelo menos por um tempo, pra você fazer aquela faxina ali digital. Porque senão você sempre vai estar vendo, aí você vai tá tendo gatilhos, você vai ficar se comparando. Então, pare de seguir. Eu fiz isso com muitas pessoas que eu seguia. Eu sigo bem poucas pessoas no meu Instagram, porque eu fiz isso, porque senão a gente fica ali toda hora se alimentando com um monte de conteúdo, um monte de coisa, né, com vidas perfeitas, com pessoas perfeitas, e a gente começa a pensar, tá, mas por que comigo não tá acontecendo? E, gente, isso é super normal acontecer. Então, assim, se for preciso, faça essa limpeza, que eu tenho certeza que tem muita gente no seu Instagram que você deve estar seguindo e você fica se comparando, fica achando que só acontece as coisas para aquela pessoa e para você não. Então, pare de seguir, faça essa limpa, faça um detox das suas redes sociais. E também, não somente das pessoas que você se compara, já faça uma limpa daquelas pessoas que também te geram algum tipo de desconforto, que você se sente mal de ver os stories, né? Se é pessoas famosas, são pessoas, né, próximas, pessoas que te dão gatilho para você pensar alguma coisa ruim de você, pegue e deixe seguir, ou silencie, tá? Mas não fique vendo isso, porque o nosso cérebro, ele é alimentado com as coisas que a gente vê todo dia, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente escuta. Então, escolha o que você quer escutar, o que você quer ver. Então, faça essa limpa. A segunda dica é: acompanhe o seu processo e não o dos outros. Pegue e olhe o que você era um mês atrás e o que você é hoje. Faça anotações no seu caderno ou em post-its, como eu faço, tem um monte de post-it aqui na frente. E coloque o seu progresso. Olha quanta coisa que você aprendeu de um mês pra cá. Você precisa olhar para o seu progresso. Quantas coisas que você aprendeu ao longo de um mês que hoje você sabe fazer e que há um mês atrás você não sabia fazer. No digital, né, eu pelo menos trabalhando com o Google Ads, muita coisa eu aprendi em um mês. Muita coisa que eu nunca tinha mexido. E assim, eu olho para trás e penso, meu Deus, quanta coisa que eu aprendi nesse processo. Então, olhe o seu progresso. Se compare com você mesmo, com o que você era há um mês atrás, com o que você é hoje, com o que você era um ano atrás, com o que você é hoje. Muitas vezes eu paro e penso, meu Deus, há um ano atrás, estava na CLT ainda, eu não estava nem vendendo no Google Ads, eu nem sabia mexer no Google Ads, estava lá, né, naquele confortinho que não era conforto, porque eu me sentia frustrada, me sentia mal de estar ali e não estar na internet.
E aí, olha só nesse ano, né? Um ano depois, já tô aqui com o meu canal no YouTube, fazendo vídeos, ajudando pessoas lá na Rede Vizinha também, ajudando pessoas com o meu trabalho no digital, fazendo vendas. Então, assim, de um ano para o outro, quanta coisa que mudou, e de um mês para o outro, de uma semana para outra. A gente não é a mesma pessoa que a gente era uma semana atrás. Então, tem esse olhar, né, de se comparar com você mesmo. O que você era ontem, que você é hoje, que você melhorou. Faça isso, que isso vai te ajudar muito. Você vai começar a ver muitas qualidades que você tem, muitos dons que você tem, que você pode estar usando ao seu favor para você crescer e alcançar os resultados que você busca. E a terceira dica, que é a mais importante, é crie conexões com pessoas que estão na mesma fase que você. Sim, crie conexões, network, e no digital às vezes é muito solitário, eu sei como é muito solitário. Então por isso participe de aulas ao vivo que tem, participe de lives, se conecte com pessoas novas que também estão vivendo essa fase no digital. Se possível, vá em eventos. Eu fui ano passado no evento que teve aqui em Floripa, na imersão digital, e teve assim muita gente que eu conheci, e aí a gente consegue conversar e a pessoa também tem aquela mesma ideia, ela teve uma experiência ali diferente, mas que no final ali faz sentido, porque vocês estão falando da mesma coisa, então isso é muito bacana. Inclusive vai ter, mês que vem, a imersão aqui em Floripa, e eu vou ir. Se você vai ir na imersão Reset Digital, comenta aqui pra gente se encontrar lá, porque eu adoro fazer network, conversar com pessoas que estão no mesmo feeling, no mesmo foco, na mesma energia, que falam sobre o digital, que estão ali aplicando alguma estratégia, e dá pra ter alguma troca bem legal. Então, se conecte com pessoas da sua fase, porque muitas vezes você vai olhar ali a grama do vizinho. Ah, mas aquele fulano lá está lá no alto, já está lá nas alturas. Ah, mas tem as pessoas que estão começando também. Então, se conecte com quem está ali também começando, né? Independente da fase que você está, se conecte com pessoas. Você precisa de pessoas, você precisa de network, você precisa conversar, você é um ser humano que precisa viver em sociedade. A gente precisa disso, precisa de pessoas. Então, se conecte, mande mensagem para as pessoas, puxe um assunto, se você em algum evento, puxe assunto com as pessoas, converse, porque aí você vai estar agregando, você vai ver que você não está sozinho, que muitas pessoas passam por situações parecidas, e é aí que a gente se conecta com as pessoas. Agora eu quero saber de você, em algum momento você já se comparou com alguma pessoa? Em algum momento você se sentiu com esse sentimento de estar se comparando? Comenta aqui no vídeo, quero saber, me conta aqui como que você se sentiu, como que você lidou com isso, porque muitas pessoas passam por isso e eu quero saber, eu quero ler o seu comentário, deixa aqui seu comentário aqui no vídeo. E se esse vídeo faz sentido pra você, se você gostou desse vídeo, ou se você lembrou de alguém que precisa ver esse vídeo, envie pra essa pessoa e curta esse vídeo também, se inscreva aqui no canal pra você não perder nadinha, e espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!